E aí, meus queridos, beleza? Aqui novamente para mais uma correção da prova paulista, meus queridos. Agora vai ser a prova do primeiro ano do ensino médio, primeiro bimestre de 2026. A gente já corrigiu bastante prova paulista, mas essa daqui vai ser um pouquinho fácil, né? Um pouquinho mais longa, mas um pouquinho fácil. Então, vamos lá, mãos à obra. Beleza? A primeira questão, ela começa de química, começa na questão de número 38. Fala o seguinte: no início do século XIX, John Dalton propôs um modelo para explicar a constituição da matéria e a formação das substâncias a partir de partículas elementares chamadas átomos. Considere a figura abaixo, que representa diferentes tipos de átomos segundo o modelo de Dalton, usando para explicar a composição de algumas substâncias. Aí nós temos aqui substância A e substância B. Deixa eu pegar aqui o... Olhem só. Substância A ela é formada por dois átomos do mesmo elemento, cada molécula aqui. Substância B é formada por átomos diferentes, de elementos diferentes em cada molécula. Então, devido a isso, nós temos que a substância A é uma substância simples. E substância simples, segundo Dalton, toda substância é formada por átomos do mesmo elemento. Substância composta, AB, devido eu ter átomos de elementos diferentes na mesma molécula aqui, na mesma substância, né? Eu posso ter também, aqui não vem ao caso, mas alótropos, né? São substâncias do mesmo elemento químico que possuem outras propriedades características, né? Então deixa de ser, são substâncias simples com um rearranjo, uma quantidade de átomos diferentes, né? Então, com base nas ideias de Dalton sobre a matéria e constituição de substâncias, podemos afirmar que eu tenho aqui alternativa A, substância A é composta. Não, a gente viu que a substância A é simples. Pois toda substância formada por duas partículas é necessariamente composta? Não. Ela pode ser simples. Basta que seja do mesmo elemento químico. Então essa é falsa. B. A substância B é simples. Não, a substância B é composta. Pois contém mais de um átomo independente do tipo? Não, devido a isso é por isso que ela é composta, né? A substância A é simples, correto, pois é formada por átomos iguais, correto, enquanto a substância B é composta. Beleza, então nós já vemos que a C é a verdadeira. D. Ambas as substâncias são simples? Não. E. Ambas as substâncias são compostas? Também não. Então nós temos a alternativa C como sendo a correta. Beleza? Vamos para a próxima. Questão de número 39. Em um experimento denominado Caixa Misteriosa, um grupo de estudantes agitava uma caixa fechada para tentar descobrir o que havia em seu interior. Cada grupo propôs uma explicação inicial para o conteúdo com base no som, na massa e nos movimentos percebidos. Após trocar as caixas e comparar as anotações, perceberam que algumas hipóteses eram incompatíveis entre si e precisaram reformular suas ideias. Essa situação ilustra um aspecto fundamental da construção do conhecimento científico relacionado aos modelos e teorias. Nesse sentido, assinale a alternativa que representa corretamente esse processo. Então, aqui ele está falando de modelo científico, né? Então, fala o seguinte, vamos lá. Que em um experimento denominado Caixa Misteriosa, o cara vai lá e coloca algum objeto dentro e o pessoal tem que adivinhar pelos sentidos ali, pela análise, o que tem dentro. Isso para dar ideia do que seria uma investigação, um processo do método científico. Aí vamos ver as alternativas que tem a ver com isso, né? A. O conhecimento científico é definido
divergências entre observação indicam erro nos procedimentos? Não, senhor. Por quê? Porque olha só, o conhecimento científico, ele não é definitivo. Perdão, eu falei definido, é definitivo. Ele é transitório, né? Ele se baseia nas evidências ali e nas explicações dessas evidências. Então essas explicações elas podem mudar de acordo com a melhoria dos experimentos, a melhoria das informações coletadas e do que foi analisado ali. Então, se eu tenho novas evidências, então não é definitivo, ele é transitório, subjugado ali às evidências do momento, né? B. A formulação de hipóteses deve ser evitada, pois apenas observações diretas garantem explicações confiáveis. Então, a formulação de hipóteses ela deve acontecer, porque ela é um dos principais, vamos dizer assim, do princípio do método científico. Você tem um problema, você formula uma hipótese, depois você testa essa hipótese. Então ele fala deve ser evitada, muito pelo contrário. C. A comparação entre diferentes interpretações não contribui para o avanço científico, pois gera incertezas e dificulta conclusões? Muito pelo contrário. A comparação ela é necessária no processo científico. Então, um vai ali analisar, o outro vai analisar e eles vão chegar ali a um consenso, a um dissenso, a um meio termo. Precisa desses conflitos, dessas comparações, para a gente ir lapidando os conceitos e chegar num modelo mais aproximado do que seria a verdade, né? Seria uma conclusão razoável para o fenômeno. D. Os modelos científicos são representações fixas que não podem ser alteradas, mesmo quando surgem novos dados? Muito pelo contrário. O modelo científico apresentou novos dados, novas evidências, ele deve ser mudado. Não é que ele não pode ser mudado, ele deve ser mudado. A ciência evolui quando hipóteses são revistas ou descartadas diante de novas evidências, o que possibilita a construção de modelos mais consistentes. Perfeito. Isso aí define o modelo científico direitinho. Alternativa E. Vamos para a próxima. Questão de número 40. Observe a imagem abaixo, que representa de maneira esquemática a evolução dos modelos atômicos segundo 3 cientistas. Eu tenho o modelo do Dalton aí, da esfera maciça, né? Modelo da bola de bilhar, modelo do Thomson, da esfera com carga positiva, com elétrons, com pequenas partículas incrustadas com carga negativa. O Rutherford, modelo planetário, né? Um núcleo pequeno, com carga positiva e os elétrons orbitando como se fossem planetas, né? Após analisar a imagem, assinale a alternativa que descreve corretamente uma contribuição científica que possibilitou a transição do modelo de Thomson para o modelo de Rutherford. Então, modelo de Thomson para o modelo de Rutherford. A observação de que a matéria é constituída contínua e não apresenta regiões vazias. Muito pelo contrário, a transição do modelo de Thomson, que aqui a esfera é maciça, o de Rutherford, onde apresenta regiões vazias, é justamente o contrário do que ele afirmou aqui. B. O experimento com lâmina de ouro que revelou que a maior parte do átomo está espaço vazio e que existe um núcleo positivo concentrado. Esse experimento comprovou isso, né? Experimento que Rutherford realizou. O átomo tem grandes espaços vazios e um núcleo onde concentra a maior parte da massa e tem carga positiva. Perfeito. C. A descoberta de que elétrons estavam presos rigidamente na esfera positiva? Não, senhor. Isso aí não tem nada a ver com a transição do modelo de Thomson para Rutherford. A comprovação de que átomos são indivisíveis e não podem ter partículas internas? Não, isso é o modelo de Dalton, né? E a identificação de que a massa do átomo estava uniformemente distribuída por toda a esfera? Também não, isso é o modelo de Thomson. Então aqui nós temos a alternativa B.
como sendo a alternativa correta. Questão de número 41. Analise a afirmação. O átomo é um elemento X, e um elemento X tem número atômico 12 e número de massa 25. Considerando o modelo moderno de suas estruturas atômicas, a maior parte do volume do átomo é ocupada por elétrons, que se distribuem na eletrosfera. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. Massa atômica, representada pela letra A, é igual ao número atômico, representado pela letra Z, mais quantidade de nêutrons que tem no núcleo. Então, tem um elemento X, que tem número atômico 12. Como não é um íon, é um átomo neutro, né? E massa 25. Nós vimos aqui que a massa é igual ao número atômico 12 e os nêutrons eu não tenho. Eu repito aqui. Então 12 mais quanto que dá 25? Então eu tenho 13 nêutrons. 13 mais 12 é 25. Beleza? Então, como é um átomo neutro, não é um íon, se ele tem 12 prótons, ele tem que ter 12 elétrons. Se ele tem 12 prótons, ele tem que ter 12 elétrons. Beleza? E 13 nêutrons. Então, ó, o átomo possui 12 prótons, 12 nêutrons? Não, ele tem 13 nêutrons aqui. Beleza? O átomo possui 12 prótons, 13 nêutrons? Sim, sim. E 12 elétrons? Sim. E concentração de carga positiva no núcleo? Também. Então, a B está correta. Então, marcar aqui B. C. O átomo possui 13 prótons? Não, possui 12 prótons. Então, nem precisa ler o resto. O átomo possui 25 prótons? Não. O átomo possui 12 prótons? Sim. 25 nêutrons? Não, 13 nêutrons. Então, a gente viu que é a alternativa B. Isso aqui é uma questãozinha que a gente já trabalhou de semelhanças atômicas, né? Número atômico, massa atômica, número de nêutrons, tudo mais, né? Vamos para a próxima. Questão de número 42. Os fogos de artifício produzem diferentes cores devido às transições eletrônicas que ocorrem nos átomos de sais metálicos, presentes em sua composição segundo a teoria de Rutherford. Então, aquelas luzes dos fogos de artifício são explicadas pelo modelo de Rutherford. Rutherford não conseguia explicar porque os elétrons, o modelo de Bohr, perdão, os elétrons não perdiam energia ao orbitar o núcleo, nem porque diferentes elementos produziam diferentes cores de luz quando aquecidos. A partir dessa limitação, Bohr propôs um novo modelo baseado em postulados que explicam o salto dos elétrons entre níveis de energia e emissão de luz. Com base no modelo de Bohr e em seus postulados, assinale a alternativa que representa corretamente essa distribuição. Nós temos aqui a alternativa A. Então tem a ver com o modelo de Bohr. Vamos ver qual que melhor representa. Os elétrons só podem ocupar órbitas definidas com energias específicas. Sim, essa é a teoria de Bohr, né? Os elétrons eles ficam em órbitas específicas e não perdem energia. Ao retornarem de um nível mais alto para um nível mais baixo, liberam energia na forma de luz. Então, quando você fornece energia para esse átomo, há um salto dos elétrons que ganham essa energia para um nível mais energético. Quando você para de fornecer energia, esse átomo que ganhou essa energia fornecida, ele perde ela e emite essa energia que sobrou na forma de luz, de energia eletromagnética, né? De radiação eletromagnética. Então, a A ela está correta. E vamos ver as outras. B. Os elétrons movem-se ao redor do núcleo em trajetórias aleatórias? Não, em trajetórias definidas segundo o modelo de Bohr. Cada elétron ocupa qualquer distância em relação ao núcleo? Não,
somente órbitas definidas, desde que absorva energia suficiente, não há níveis fixos ou quantizados, muito pelo contrário. Ele utiliza da quantização de energia no modelo dele. D. Os elétrons encontram-se espalhados em uma nuvem probabilística ao redor do núcleo? Não, esse é um modelo mais avançado do que Bohr, né? Aqui já entra a mecânica quântica nos modelos atômicos. É impossível definir suas energias e suas posições, o que justifica o brilho das substâncias aquecidas. Então, esse é um modelo mais avançado do que Bohr, então não. Os elétrons permanecem sempre no estado fundamental e não podem mudar de nível? Não. Pois qualquer variação faria com que o átomo se tornasse instável. Caso ele não permanece somente no estado fundamental, se eu fornecer energia, ele vai para um estado excitado, que a gente chama. Ele ganhou energia ali, ele fica instável, né? Se eu paro de fornecer energia, ele perde essa energia e libera na forma de radiação eletromagnética. Então nós temos a alternativa A como correspondente ao modelo atômico de Bohr. Vamos para a questão de número 43. O modelo quântico representou um grande avanço em relação aos modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, ao estabelecer que os elétrons ocupam níveis e subníveis de energia organizados segundo a ordem energética apresentada no diagrama de Linus-Pauling. Esse modelo possibilita escrever a configuração eletrônica dos elementos e compreender sua estrutura com base no comportamento dos elétrons. Considerando o elemento químico enxofre, que tem aqui número atômico 16, e utilizando exclusivamente o diagrama de Linus-Pauling, assinale a alternativa que representa corretamente sua distribuição eletrônica. Vamos lá. Então, o enxofre, meus queridos, ele tem o símbolo S, né, na tabela. Mas ele tem o número atômico aqui, segundo a tabela, 16. Então, enxofre, número atômico 16. Isso quer dizer que ele tem 16 elétrons. Fazendo a distribuição, ficaria assim. Subnível, nível 1, subnível S, 2 elétrons. Depois, 2S2, 2P6. Aqui já tem 2 elétrons, mais 2, 4, mais 6, 10. Para 16 falta 6. Depois do 2P, vem o 3S, segundo o diagrama de Linus-Pauling. 3S2. Depois do 3S2, vem o 3P. 3P4. Por que 3P4, não é 3P6? Porque olha só, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 4, 16. Então essa é a configuração eletrônica correta. Vamos ver se tem alguma alternativa que represente isso aqui. Vamos lá, termina no 3P4. Tem, ó, AA. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Os 16 elétrons distribuídos bonitinho. Então, alternativa A como sendo a correta. Questão de número 44. No século XIX, os cientistas começaram a organizar os elementos químicos de acordo com suas propriedades, observando padrões que se repetiam periodicamente. Dmitri Mendeleev foi um dos primeiros a construir uma tabela periódica baseada na periodicidade dos elementos. Então, criador da tabela periódica, né? Assinale a alternativa que explica corretamente o conceito de periodicidade que fundamentou a organização inicial da tabela periódica. Então, primeira coisa, o que é? Eu falo que algo acontece periodicamente. Quando eu falo que algo acontece periodicamente, ela acontece de período em período, que isso quer dizer o quê? De tempo em tempo. Então, de tempo em tempo, alguma coisa se repete. No caso da tabela periódica, o que se repete são as propriedades químicas dos elementos. Tudo bem? De tempos em tempos, ela se repete. E vamos voltar lá. Assinale a alternativa que explica corretamente o conceito de
periodicidade que fundamentou a organização inicial da tabela periódica. Alternativa A. A tendência de os elementos mais pesados apresentarem maior densidade e ponto de fusão. Não tem nada a ver com periodicidade isso. B. É a repetição regular de propriedades químicas e físicas dos elementos quando organizados por massa atômica crescente. Aí, a questão no 44 está correta a alternativa B, como eu falei para vocês. De tempos em tempos se repete as propriedades químicas, no caso aqui ele fala também as físicas, né? C. É a distribuição dos elementos em grupos e períodos segundo a quantidade de elétrons em cada átomo? Não. Mas, olhem só. Ele fala aqui organizados em ordem crescente de massa atômica, né? Isso aqui foi a organização de Mendeleev. Hoje em dia, a gente não organiza mais em ordem crescente de massa atômica, mas de número atômico, né? Mas a B está correta. Foi o que Mendeleev sugeriu como propriedade periódica, né? D. É a classificação dos elementos em metais e não metais, sem relação com suas propriedades químicas. Não, senhor. É a variação do número de elétrons em cada elemento sem observar padrões repetitivos. Não, se é periódico, é repetitivo por definição. Então, a alternativa B está correta. Questão de número 45. Radioisótopos são átomos com núcleos instáveis que buscam estabilidade por meio de emissões de partículas ou ondas. Essas emissões seguem leis específicas, alterando o número atômico e o número de massa do átomo original. Considerando as características das radiações alfa, beta e gama, assinale a alternativa que descreve corretamente um tipo de emissão radioativa. Eu tenho aqui questão de alternativa A. Na emissão alfa, o átomo mantém o número atômico. Só vamos ver aqui, ó, radiação. A gente estuda as leis da radiação, né? Alfa, beta e gama, né? Mas é o seguinte, a radiação alfa ela possui massa. Então, ela tem uma massa atômica de 4 unidades e um número atômico 2. Depois verificou que foi dado o nome de partícula alfa, mas só que verificou-se posteriormente que essa radiação eram o quê? Núcleos de isótopos de hélio, né? Então, no caso, a radiação alfa é um isótopo do elemento hélio, né? A radiação beta, ela tem massa 0. Só que ela tem aqui, ó, número atômico -1. Beleza? E a gama é radiação eletromagnética. Então a partícula que não tem massa é só radiação, né? Ele fala aqui: na partícula alfa, o átomo mantém o número atômico, pois partículas alfa não alteram sua constituição. Muito pelo contrário, altera sim. Se eu emito uma partícula alfa, a massa diminui em 4 unidades e o número atômico em 2 unidades. Na emissão gama, o número de massa do átomo diminui em 4 unidades. Não, na radiação gama não diminui, devido à perda de partículas no núcleo. Não, senhor. C. Na emissão beta, o número atômico do átomo aumenta em 1 unidade, pois ocorre a formação de um próton no núcleo. Perfeito. Isso mesmo, na radiação beta, o número atômico ele aumenta em 1 unidade, isso é verdadeiro. Tá? Então é o seguinte, a alternativa C está correta. Vou demonstrar aqui, por exemplo, se eu tenho um átomo A, eu tenho número atômico igual a 5, massa 10, isso aqui é hipotético, tá? Aí ele vai lá e emite uma radiação beta. Tem que
menos 1 e 0. Aí o átomo resultante vai ser o átomo B, que a soma aqui dos números atômicos eles têm que dar o mesmo que estava aqui antes. Então, qual número menos 1 vai dar 5? Vai dar 6, né? Por isso que aumenta em uma unidade, né? E a massa aqui? 0 mais quanto que dá 10? 10. Então a massa se repete e o número atômico aumenta, né? No caso, um nêutron se transforma em um próton, né? Quando emite uma partícula beta. Radiação beta. Então tá correto. D. Na emissão beta, o núcleo perde 2 prótons. Não perde nada. E. Na emissão alfa, apenas o número atômico é alterado? Não, o número de massa também. Enquanto o número de massa permanece constante, não. É errado também. Então nós temos aí a alternativa C como sendo a correta. Alternativa C. E agora é correr para a biblioteca, meus queridos. Correr para a biblioteca aí, ó, tá todo mundo aí, ó, um médico, soldado, engenheiro, professor, tá todo mundo lá já na biblioteca. Nós vamos fazer o seguinte, não tem como aprender, você pode ter o melhor professor do mundo, você pode entender toda a matéria direitinho, se não fizer exercício, não vai fixar e não vai aprender. Então, o certo é o que? Eu vou fixar mais exercícios com mais vídeos aí, para vocês pegarem realmente o conteúdo, beleza? Peço que se gostarem, gente, da correção, curtam aí, ajudem o canal, beleza? E se inscrevam. Então, tchau, tchau, até a próxima.